Ouça agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Na cartilha de Aruanda, e Ogum não esquecer. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, meu fraterno saravá a todos. Começando mais um programa Raízes da Umbanda. Meu nome é Marco Facas, sou dirigente da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras, e também apresentador desse programa que vai ao ar aqui pela Rádio Toques de Aruanda, às terças-feiras, a partir das 22 horas, e também às quartas-feiras, a partir das 20 horas. Antes de estarmos começando aí o nosso programa, gostaria de estar fazendo uma breve oração, elevando sempre os nossos pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, às 7 linhas de Umbanda, pais e mães, a todas as linhas de trabalho, e pedir nesse momento que nos envolva com a força dos nossos mistérios, nos dando a proteção, a sustentação e a inspiração que tanto precisamos para a realização de mais esse programa. Na vossa força e no vosso axé, eu vos agradeço. Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Bem, irmãos, então o programa Raízes da Umbanda de hoje traz aí para o tema, né? Nós estaremos abordando aí um pouquinho sobre a parte de pontos riscados na Umbanda. O que são os pontos riscados? Para que servem dentro do nosso ritual? Os pontos riscados, nós vamos estar falando um pouquinho aí de determinados orixás, os pontos riscados de alguns orixás, né? Quais os tipos de pontos riscados que existem, enfim. Então nosso tema aí é bastante interessante, né? Muitas pessoas aí interagindo durante a semana, enfim. Então nós vamos estar falando um pouquinho daqui a pouco sobre pontos riscados. Antes, para quem ainda não conhece o nosso trabalho, quem está sintonizando aí a primeira vez o programa Raízes da Umbanda, após o tema, né, que normalmente nós trazemos um diferente a cada programa, nós abrimos aí para perguntas e respostas, como também para comentários. E para isso nós temos aí os nossos canais de comunicação, 2 páginas no Facebook, que uma é a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. E também temos a página do nosso programa, que é Programa Raízes da Umbanda. Então, se você quiser entrar em contato conosco, mandando a sua pergunta, fique à vontade em qualquer uma dessas 2 páginas. E para aqueles que ainda não curtiram, eu peço para que visitem as páginas, né? Curtam, ajudem aí a divulgar o nosso trabalho. Um outro veículo de comunicação que nós temos é o Skype, que é Pai João 7 Pedreiras. Então, se você quiser me adicionar na sua relação de amigos do Skype, fica à vontade. Nós estamos ao vivo, 22 horas e 4 minutos. É só me mandar o convite, eu aceito por aqui. E se quiser também se utilizar do Skype para o envio da pergunta, sinta-se à vontade. Nós temos também o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com. E eu tenho também a minha página pessoal no Facebook, que é Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Se você quiser me adicionar, iniciarmos aí uma amizade virtual para conversarmos sobre a nossa amada religião Umbanda, até mesmo fora do horário do programa, se tiver alguma dúvida, eu fico à disposição de todos. Então é só me mandar o convite pelo Face, Marco Facas, com 2 Cs
e S no final. Bom, então vamos lá pro tema de hoje, né? Lembrando também que além das perguntas que chegaram nessa semana que passou, esse programa também ele vai ser feito para auxiliar aqueles irmãos e irmãs que estão inscritos no curso Fundamentos da Pemba, que é ministrado por mim no portal Estudar em Casa, né? Porque existe aí, durante a semana ocorreram aí algumas dúvidas com relação aos pontos riscados de consagração da Pemba, da confecção da Pemba. Então, para também facilitar, né, a esses alunos inscritos, nós estaremos falando um pouquinho aí dos pontos riscados. Bom, todos nós sabemos que a Umbanda possui diversas ferramentas e fundamentos, né, e os pontos riscados, eles são essenciais na nossa religião, tanto para aplicá-los em um assistido, né, num consulente, como também para interpretar os diversos acontecimentos que ocorrem durante uma gira e que muitas vezes passam despercebidos. Os pontos riscados, eles têm em sua essência o poder de atrair para o local que está sendo traçado energias específicas para uma determinada situação. Os pontos riscados, eles podem ativar tanto os orixás, como também as linhas de trabalho atuantes na lei de Umbanda. Os pontos riscados, normalmente, podem ser traçados com a pemba, com tijolo e com carvão. E para cada um desses elementos, existem as necessidades específicas. Quando se tratar de uma evocação para um determinado orixá, eu sugiro que se faça, no início do ritual, o ponto que corresponde a essa divindade. E acho que seria interessante, né, compartilhar com todos a forma que nós realizamos na nossa casa espiritual, né, a forma que nos foi passado pela nossa espiritualidade. Lembrando que nós cultuamos na tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras os orixás. E essa representatividade, através dos pontos riscados, nós entendemos da seguinte forma. O ponto riscado para a evocação de Oxalá, ele pode ser representado pela cruz. Para o orixá Ogum, ele pode ser representado pela espada ou pela lança, juntamente com uma bandeira. Para o orixá Xangô, ele pode ser representado pela balança ou pelo machado. Oxum, ela pode ser representada pelo coração. Iansã, ela pode ser representada pela taça e pelo raio. Nós cultuamos também, em nossa casa espiritual, o orixá Ibeje, né, que tem um sincretismo com Cosme, Damião e Dom, e que tem também a sua codificação através do ponto riscado, que pode ser representados por figuras que remetam a nossa mente aos brinquedos, né? Iemanjá, ela pode ser representada através da âncora ou até mesmo de ondas. Oxóssi, nós temos a representatividade dele, ou da sua energia, do seu poder, através da flecha e do arco. Nossa mãe Nanã Boroquê, ela pode ser representada pela sua própria ferramenta, o Iberi, ou através de uma chave, né? Nós sabemos que a mãe Nanã é a detentora de fechar os nossos pensamentos para quando o nosso espírito
está para encarnar, né, na Terra, e também a Senhora da chave que abre os nossos pensamentos para quando estamos no lado espiritual. Obaluayê, nós temos aí a sua simbologia, o seu ponto riscado, através dos traços de um cruzeiro. Bom, como eu disse, essa é a nossa realidade, né? Podendo, claro, aí ser diferente de casa para casa. Mas o importante é a essência da coisa, né? No meu modo de ver, nós não podemos deixar de usar essa ferramenta, porque ela tem o objetivo aí de potencializar e centralizar os nossos pensamentos para aquele momento com um determinado orixá. Outra possibilidade para termos conhecimento dos pontos riscados é quando as entidades espirituais se fazem uso desse recurso, seja quando chegam em terra, seja quando em um momento específico da Engira, onde a necessidade se faz presente para um determinado consulente. Através da escrita, podemos traduzir o que a entidade espiritual fez naquele determinado momento. Se o ponto, por exemplo, foi para cura, né, se o ponto foi para uma possível corte de demanda, se o ponto foi apenas para envolver aquele assistido em vibrações específicas de um determinado orixá. Enfim, existem diversas possibilidades e temos que estar atentos em todo momento a cada uma delas. É interessante também, no meu modo de ver, compartilhar com vocês nesse programa que mais do que os traços ou os símbolos, o direcionamento de cada um dessas figuras, vamos chamar assim, tem um significado. Então, por exemplo, se a entidade espiritual ela faz uma flecha, né? Uma flecha para cima, ela tem um determinado, ela tem um significado específico. Se essa flecha ela é feita para baixo, ela tem um outro significado. Então, por exemplo, as espadas cruzadas, né? Elas têm um determinado significado naquele momento. A espada com uma bandeira, né? Ou a espada, duas espadas sem estar cruzadas, elas têm outro significado. Enfim, então são alguns exemplos que eu quero deixar aqui, né, para vocês no programa, para que nós identifiquemos isso quando as nossas entidades espirituais elas risquem, quando elas risquem os pontos, né, para nós identificarmos essas diferenças e sabermos que tem um porquê, né? Então vale a pena nós, depois que a entidade for embora, né, e ela pedir para que o ponto seja apagado após as velas queimarem, seria interessante, né, nós estudarmos aquele ponto, tentarmos entender, né, interpretar o que a entidade fez naquele momento específico da gira. Enfim, isso só tem a agregar para nós médiuns aí da corrente mediúnica. Outra coisa que me pergunto aí com uma determinada frequência, irmãos, é com relação aos pontos específicos de nossas entidades. Isso é algo que sempre me encantou, né? Desde o meu iniciar aí na Umbanda, meu iniciar dentro da religião, porque através do ponto riscado da entidade, nós entendemos muitas coisas sobre ela. Além de, claro, identificarmos aí a sua linha de trabalho, nós podemos identificar muito facilmente a sua falange e também a sua legião. Uma vez esse ponto riscado por qualquer entidade e confirmado pelo pai espiritual da casa,
é algo que se torna imutável. Nós entendemos que o ponto riscado da entidade, ele se equivale à nossa impressão digital, e é uma identificação do guia espiritual. Entretanto, isso não quer dizer, isso gera muitas dúvidas aí nos irmãos, principalmente aqueles que estão começando, né? Que essa entidade espiritual, ela não possa, em eventuais situações, fazer pontos ou outros pontos diferentes daquele que ele se utilizou para se apresentar. Considerando aí que as engiras, elas são dinâmicas, né, e totalmente diferenciadas uma da outra, a entidade, ela muitas das vezes necessita de se utilizar desse poder, evocando forças específicas para momentos específicos dentro das engiras. Então, não é porque, por exemplo, um caboclo atua na falange de Ogum e no momento específico de uma determinada gira há necessidade, por exemplo, desse caboclo que atua na falange de Ogum se utilizar de uma vibração, né, ou de uma força energética, por exemplo, de Obaluaê para um determinado consulente que está à procura de uma cura, né? Então o caboclo mesmo, esse consulente passando por esse caboclo de Ogum, esse caboclo, ele tem o conhecimento de estar evocando forças específicas de Obaluaê para estar atuando na vida daquele consulente, tá certo? Bem, irmãos, por hoje é isso, né? Sei que ficou faltando aí muitas coisas, né? Muitos detalhes nesse assunto aí para abordarmos, mas eu entendo aí que outros programas virão, né? E nós voltaremos a falar sobre esse assunto um pouco mais a fundo, tá certo? E agora eu fico aqui à disposição de todos para estar respondendo as eventuais perguntas, seja pertinente ao tema, seja qualquer dúvida referente à nossa amada religião Umbanda, enfim. Mas só que antes eu queria deixar alguns recados, né, fazer algumas divulgações. Bom, primeiro que eu gostaria de deixar disponível a todos os irmãos e irmãs que queiram conhecer aí o seu orixá de frente, o seu orixá Juntó, o seu ancestre, quiserem aí um direcionamento espiritual, né, para a sua vida espiritual, para a sua vida material, nós temos o fundamento do jogo de búzios, né? O nosso jogo de búzios, ele é feito apenas presencialmente na tenda de Pai João, na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Então, se você quiser maiores informações, pode me passar um e-mail no centrodeumbanda@live.com, e também o jogo, ele é previamente agendado, tanto no seu dia como também no horário, tá certo? Então, se você quiser maiores informações, centrodeumbanda@live.com. Quero também divulgar aos irmãos e irmãs o nosso parceiro aqui do programa Raízes da Umbanda, que é o Comércio de Artigos Religiosos Ateliê dos Orixás, que é uma loja específica para produtos de Umbanda, de Candomblé e de esoterismo, produtos aí de primeira qualidade, produtos que eu mesmo utilizo na nossa casa espiritual, né? Preço muito competitivo, enfim. Então, se você ainda não conhece essa loja, eles possuem aí uma página no Facebook,
que é o Ateliê dos Orixás. Então, se você ainda não visitou, eu peço para que você visite a página, curta, ajude aí a divulgar o trabalho desses nossos irmãos que também tem terreiro, né? E se você quiser encaminhar um e-mail pedindo algum orçamento, algumas informações, você pode encaminhar para o Ateliê dos Orixás, com 2 S no final, @hotmail.com. Você pode mandar os cuidados aí do Maurício, do Newton ou do André, tá? Eles estão localizados, pessoal do ABC, né? A região sul aqui da capital, eles estão localizados em São Caetano do Sul, na Alameda Conde de Porto Alegre, número 1451, no bairro de Santa Maria, em São Caetano do Sul. O telefone lá é 4220-2941, tá? Pode procurar lá o Newton, o Maurício ou o André. E a página no Facebook, Ateliê dos Orixás, ok? Para quem está chegando agora, esse é o programa Raízes da Umbanda. Nós vamos começar aí a responder as perguntas. E antes eu gostaria de divulgar mais uma vez os nossos veículos de comunicação. Nós temos 2 páginas no Facebook, que uma é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a outra página é a página da nossa casa espiritual, Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Então, se você não conhece, se você ainda não visitou nenhuma dessas páginas, por favor, visite, curta, ajude aí a divulgar o nosso trabalho. Nós temos também o nosso Skype, que é Pai João 7 Pedreiras. Se você quiser me adicionar na sua relação de amigos, pode me mandar um convite no Skype. Nós estamos ao vivo 22 horas e 22 minutos, que eu adiciono por aqui. E tenho também o e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com. Se quiser encaminhar a sua pergunta, o seu comentário pelo e-mail, fique à vontade. E tem também a minha página pessoal no Facebook, que é Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Então, se você quiser iniciar comigo aí uma amizade virtual, conversar sobre a nossa amada religião Umbanda, encaminhar as suas perguntas, sinta-se à vontade. É só me mandar um convite e nós aceitamos por aqui, tá certo? Bom, vamos lá. A primeira participação do Franklin. Boa noite, Marco. Me chamo Franklin e gostaria de saber se eu posso utilizar do elemento bebida do uso pessoal, pinga, champanhe e vinho, que tenho no armário para oferendar no meu congar, ou devo comprar uma só para isso? Eu e minha esposa estamos adorando o curso Fundamentos da Pemba. Saudações fraternas. Ô, meu irmão, obrigado aí pela sua inscrição, obrigado pela sua audiência, pela participação no curso. Espero que o tema de hoje tenha ajudado você, a sua esposa aí, na questão da confecção da Pemba, onde se usa aí os pontos riscados em determinados orixás. Com relação à sua pergunta, eu costumo separar aquilo que é espiritual do material, né? Então, o que são coisas, isso a título de organização, né? O que é do terreiro, o que é particular meu é meu, enfim. Então, isso fica tudo muito evidenciado. No caso de uma pinga, de uma champanhe, de um vinho, o que vai fazer a diferença, meu irmão, é a forma como você vai estar fazendo as devidas consagrações, né? Que você vai estar utilizando-se daqueles elementos para entrar no sagrado, para que você oferende uma champanhe a um orixá, uma arafa, um exu, né? Enfim, né? uma batida de coco para um baiano. O que vai contar mesmo, na realidade, é a forma como você está fazendo, né? É o que está no seu coração, no seu pensamento, e que isso esteja muito bem
identificado aí na sua mente que o ato de se oferendar, o ato da firmeza, apesar de estarmos lidando com bebida alcoólica, é uma situação que envolve o sagrado. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, pela sua audiência, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta aqui. Nós temos a participação da nossa irmã Jaqueline Freitas. Pai Marco, boa noite. Gostaria de saber o que é a mão de pemba. Irmã, obrigado aí pela sua participação, obrigado aí pelo envio da sua pergunta. Bem, a mão de pemba é justamente, né, o que a nossa proposta, né, nesse curso Fundamentos da Pemba, né? Nós entendemos que a pemba, ela é uma das ferramentas mais sagradas dentro da Umbanda, né? Nós entendemos que a sua utilização, ela não pode ser da forma como nós vemos muito por aí, né? As pessoas compram, por exemplo, a pemba na loja de Umbanda, ela vem naquele saquinho, fica-se estocada, armazenada a pemba dentro do saquinho, a entidade espiritual precisou de uma pemba, ou até mesmo o médium precisou de uma pemba para estar riscando um ponto por uma determinada situação, e essa pemba não é previamente preparada, não é previamente consagrada, né? Então, no nosso entendimento, a mão de pemba é justamente essa formação do médium, né? Ou esse entendimento do médium de estar realizando as devidas consagrações para utilizações futuras dessa pemba, principalmente no chão sagrado, que é o nosso terreiro. Então, da mesma forma que existe a mão de pemba, existe também a mão de pólvora, né? A mão de fundanga, onde você precisa ter conhecimentos, desses fundamentos, né? E saber aplicar, né? Por mais que a pemba seja sagrada, por mais que você faça os devidos pontos, as devidas firmezas, nós entendemos que antes disso a pemba ela tem que ser previamente consagrada para determinados fins. Sem falar também na questão do pó de pemba, né? Que você precisa preparar, você precisa consagrar, você precisa saber soprar, né? Nós falamos também nesse curso Fundamentos da Pemba, os tipos de sopro, né? Que é muito importante dentro do trabalho, né? Enfim. Então, irmã, a mão de pemba, nós entendemos que você saber manusear, você saber consagrar, né? Esse objeto que é, para mim, um dos mais fortes dentro da religião umbanda. Tá certo? Agradeço muito aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Nós temos aí a participação da nossa irmã. Olá, irmão Marcos, muito legal o tema de hoje. Gostaria de saber se quando os guias desenham no chão com o dedo, sem a pemba, ali eles podem estar fazendo seus pontos riscados de identificação também? Obrigado e axé. Minha irmã, obrigado aí pela sua participação, muito obrigado aí mais uma vez pela sua audiência ao programa Raiz da Umbanda. Com toda certeza, né, existem situações em que não há necessidade do guia se utilizar da pemba, do risco, né? Não há necessidade do risco estar explícito para nós, e ele faz através de gestos, né? Ou até mesmo ele chega a tocar
o dedo no chão, né, fazendo alguns desenhos com o próprio dedo, e nós entendemos que quando é feito isso, essa ativação é feita somente no astral, né, por uma determinada situação energética, seja no terreiro, muitas das vezes é no terreiro que isso acontece, em pontos de força. Eu vejo que as entidades, elas se utilizam mais do risco da pemba, da própria pemba, né? Eles não fazem muitas coisas no astral, mas no terreiro acontece bastante essa situação. Então, e sem falar que muitas das vezes também não nos é permitido conhecer alguns símbolos constantes nesses pontos riscados. Então, a entidade espiritual, ela se utiliza desse artifício para estar fazendo as suas evocações, trazendo aquela energia específica através de simbologias somente no astral, tá certo? E muito bem observado por você, minha irmã, essa situação. Agradeço mais uma vez aí pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Temos a participação da nossa irmã Janaína Nogueira. Muito boa a sua explicação sobre as bebidas. Parabéns pelos ensinamentos de hoje. Irmã, obrigado aí pela sua audiência, programa Raiz da Umbanda, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. A Janaína, que é uma das integrantes da Curimba Caminhos de Oxalá, né, que se veste de Mãe Oxum, né, que dança também. Parabéns aí pelos trabalhos da Curimba Caminhos de Oxalá, e parabéns pelo seu trabalho aí, vestindo Mãe Oxum, com todo o respeito, né, que todos os nossos orixás merecem. Parabéns a todos aí da Curimba Caminhos de Oxalá. Um abraço para o Pai Molinário, um abraço para a Mãe Fátima, que são os dirigentes da tenda Caminhos de Oxalá. Muito axé, e que Oxalá continue aí iluminando o caminho de todos vocês. Nós temos a participação do nosso irmão Christopher Andrade. Olá, Pai Marco. Uma entidade que é da falange de Ogum, por exemplo, ele pode riscar um ponto de Obaluayê? É isso que nós comentamos, isso, né, meu irmão? Obrigado aí pela sua participação. Coincidentemente, eu dei esse exemplo, né, de um caboclo sendo de Ogum, e por uma determinada situação, né, essa entidade que vem da falange de Ogum, ela se vê, né, na necessidade de estar clamando ou evocando uma energia de Obaluayê, ou pode ser uma energia de Oxum, pode ser uma energia de Nanã, enfim, não estou condicionando, né? Qualquer entidade de qualquer falange pode estar fazendo um ponto riscado pertencente a qualquer outro orixá. Então, irmão, não tem problema nenhum, né? A nossa espiritualidade nos explica isso, e com certeza é por uma questão aí de necessidade, de uma determinada situação dentro das engiras, tá certo? Agradeço muito aí pelo envio da sua pergunta, pela sua participação, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Nós temos a participação da nossa irmã Juliana Proença. Olá, irmão. Hoje estamos de aniversário, 2 anos da casa de Umbanda Pai Pedro na Austrália. Um abração. Meu axé, então, para você, Juliana, para o Fábio. Parabéns pela tenda de Umbanda Pai Pedro aí na Austrália, completando 2 anos. Muito axé. Vi as fotos aí da festa de vocês de Erês, né? Tava maravilhosa a festa. Parabéns aí pela dedicação, pelo amor aí à Umbanda. E
não preciso reforçar, né? Precisando de alguma coisa aqui da gente, é só usar aqui o telefone vermelho aqui do Facebook, que nós estamos à disposição aí para estar ajudando naquilo que for preciso. Um forte abraço para vocês e que Oxalá continue aí iluminando o caminho de todos aí na Austrália. Seus filhos de fé, do terreiro, enfim. Vamos para mais uma pergunta. Nossa irmã Sofia Nascimento. Pai Marco, boa noite. Visitei um terreiro recentemente, onde as entidades espirituais, entre parênteses, todas, ao chegarem, cumprimentavam. Visitei um terreiro recentemente, onde as entidades espirituais, entre parênteses, todas, ao chegarem, cumprimentavam a entidade chefe do terreiro e em seguida batiam a cabeça para ele. Foi a primeira vez que vi isso. Está correto? Minha irmã, obrigado aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta e pela audiência ao programa aí Raízes da Umbanda. Olha, minha irmã, eu já vi isso acontecer algumas vezes, né, em alguns terreiros conhecidos, né, outros terreiros não tão conhecidos, e assim, isso acontece muito na Umbanda que nós chamamos da Umbanda antiga, né, onde o fundamento se entende que, pelo fato daquele dirigente espiritual ou daquela entidade espiritual, porque muitas casas, o próprio pai espiritual, ele faz o desenvolvimento mediúnico dos filhos da corrente mediúnica, né? Então, as entidades, elas batem a cabeça, inclusive para o pai espiritual da casa, né, essas entidades já incorporadas, como reconhecimento, né, do desenvolvimento mediúnico sendo feito pelaquela entidade espiritual, e automaticamente aquela entidade, o dono do terreiro, ter um reconhecimento das outras entidades e ser um pai espiritual, né, por ter iniciado aquele médium, né, no processo de incorporação. Então, da mesma maneira que o filho de fé, ele bate a cabeça pro dirigente da casa, as entidades daquele médium, né, ou daqueles médiums da corrente de todos os componentes da corrente mediúnica, desenvolvidos especificamente por aquele pai espiritual, eles se reverenciam, eles batem a cabeça e está tudo certo. Então, isso é um fundamento, né, um sinal de respeito que ocorre em algumas vertentes da nossa amada religião. Tá certo? Espero ter auxiliado. Qualquer dúvida, pode me mandar aqui os seus comentários. Agradeço mais uma vez aí pela sua participação, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Nossa irmã agradece aqui, muito obrigado, irmão, pelo esclarecimento. Tinha essa dúvida, pois meus guias fazem bastante esses desenhos. Obrigada novamente, axé a todos os ouvintes. Axé para você também, minha irmã, que Oxalá continue aí iluminando os seus caminhos. Vamos para mais uma participação. Deixa eu só atualizar aqui o Face. Nossa irmã Carmen Rorichi. Olá, Pai Marco, boa noite. Interessante o tema de hoje, mas a minha pergunta é referente ao Amaci. O Amaci também pode ser feito para a consulência do terreiro? Minha irmã, agradeço aí pela sua audiência, agradeço pela parabenização aí do tema. Bom, quando nós falamos de Amaci, nós estamos falando de algo específico
para os filhos de fé da casa espiritual, né? Seja ele qual for o tipo de amaci. Então, nós entendemos que o amaci ele é apenas direcionado, né, para os filhos de fé, para aqueles filhos que já foram batizados ou que já foram consagrados, né, para entrarem no terreiro, para fazerem parte da corrente mediúnica. Então, o amaci ele é especificamente feito para os integrantes da corrente mediúnica e feito especificamente pelo dirigente, pelo sacerdote, né? Lembrando que o amaci, para quem não sabe, é um composto de ervas que é colocado na cabeça, e somente na cabeça, né? No chakra, especificamente no chakra coronário do filho de fé, para um fortalecimento espiritual, né? Existem casas que fazem, por exemplo, um amaci por ano, existem casas que fazem 2 amacis por ano, enfim, cada casa tem aí o seu fundamento, mas nós entendemos que ele não deve ser colocado não deve ser servido, né, para os frequentadores ou para os consulentes da casa espiritual, mesmo porque muitas das vezes também os nossos consulentes eles não têm o conhecimento, né, necessário para estar recebendo o amaci, né? O amaci é um composto, como eu falei, um composto de ervas específicas para os orixás destinados somente aos filhos da casa. Obrigado pela sua participação, minha irmã. Se ficou alguma dúvida, por favor, envie aí os seus comentários, que nós continuaremos aí a abordar esse assunto, tá certo? Vamos para mais uma pergunta aqui, mais uma participação. Nossa irmã Mônica Palente. Boa noite, pai. Gostaria de entender melhor o que é não estar em dia com a pombagira. Irmã, obrigado aí pela sua participação. Obrigado aí pela audiência aí ao programa Raiz da Umbanda. Bem, essa nomenclatura, ela é utilizada quando se quer passar alguma informação para o filho de fé de que existe a necessidade de ser feito uma entrega específica para, no caso, a pombagira que você me pergunta, para que esses compostos, né, ou esses elementos que farão parte dessa entrega vão se virar, vão retornar para o filho de fé, para aquela pessoa que está fazendo aquela determinada oferenda. A pombagira, no caso específico da sua pergunta, vai se utilizar desses elementos para trabalhar em função sua, né, por alguma situação em que esteja em desequilíbrio, né, uma falta de desejo, né, uma falta aí até mesmo de motivação em algum campo da sua vida. E entenda esse desejo, né, não apenas o sexual, né, mas desejo da questão motivacional, de correr atrás de objetivos, de metas, enfim. Então, possivelmente, você esteja precisando realizar uma entrega para a sua pombagira, para que a pombagira, né, com elementos específicos, né, que provavelmente ela já deve ter pedido para você, para que ela se utilize dessas energias e faça algo em pró da sua pessoa. Tá certo, minha irmã? É isso que quer dizer. Muito obrigado aí pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Temos a participação da nossa irmã, a Jaia Ribeiro. Olá, poderia me explicar brevemente sobre o uso da pemba
relacionada à proteção do médium e como consagrar pela primeira vez uma pemba que nunca foi utilizada. Minha irmã, assim, a pemba com a utilização no médium, né, ela pode ser utilizada de diversas formas. Ela pode ser utilizada para cura, ela pode ser utilizada para um fechamento de corpo, ela pode estar sendo utilizada em formato de pó de pemba para o descarrego, né, de eventuais energias negativas. Ela pode ser utilizada para cruzar o médium em determinados pontos, né, do nosso corpo ou determinados chakras, né? Enfim, então é dessa maneira que nós podemos estar utilizando a pemba com relação ao médium. Ela pode ser tanto ela inteira, né, como sendo feito alguns cruzamentos, como também ela no formato que nós chamamos de pemba ralada ou pemba pilada, né, onde ela se torna um pó, que é o pó de pemba, misturado com algumas outras ervas, você tem um resultado final, né? Você tem pós específicos de pemba, né? Então existem pós de pemba de harmonização, de descarrego, pemba para atrair bons fluidos, né? Abertura de caminhos, enfim, existem diversas possibilidades de confecção de pemba. E a questão de como consagrar, né, uma pemba que nunca foi utilizada, essas consagrações, elas são específicas, né? Nós temos aí que avaliar como que você vai estar utilizando, se isso vai ser passado apenas para você, médium, utilizar, se você vai passar isso para uma entidade espiritual, se você vai deixar disponível para essa entidade espiritual, né, para ela estar utilizando posteriormente, enfim. Então, para cada situação, minha irmã, existe uma forma de consagração dessa pemba, tá certo? Agradeço aí pelo envio da sua pergunta, agradeço também pela sua audiência, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. E se ficou aí alguma dúvida, por favor, me mande aqui os seus comentários para que nós possamos interagir, aí seja aí durante ainda o programa ou durante a semana, né, caso haja necessidade. Tá certo, minha irmã? Que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Vamos para mais uma participação. Deixa eu só confirmar aqui algumas solicitações de amizades que estão chegando. Você ainda que não mandou a sua solicitação de amizade aqui pelo Face, quiser me adicionar, pode mandar o convite. Como eu disse, nós estamos ao vivo aqui, 22 horas e 48 minutos. Pode mandar a sua solicitação de amizade, que eu já aceito por aqui, tá? Vamos para mais uma pergunta. Se quiser também utilizar o inbox também para envio de perguntas, sem problema. Nós temos a participação do nosso irmão Luiz Gustavo. Boa noite, sacerdote. Gostaria de saber qual é a vertente da Umbanda que vocês trabalham no seu terreiro. Desde já agradeço sua bênção. Meu irmão, obrigado aí pela sua participação. Obrigado aí pela audiência ao programa Raiz da Umbanda. Assim, eu sou filho de fé, né, do pai Ronaldo Linares, onde nós trabalhamos, né, nós entendemos ou praticamos a Umbanda tradicional, né? Nós cultuamos os orixás na nossa casa. Nós entendemos que Oxalá é o orixá supremo, né? Esses 11 orixás que nós cultuamos é Oxalá, Iemanjá, Oxum e Xangô,
Ibeje, Oxóssi, Ogum, Nyançã, Obaloaê, Nanã e Omulu, né? Então, claro que na casa de Pai Benedito, que é a casa do Pai Ronaldo Linares, a única diferença é que lá não se cultua Omulu, só se cultua Obaloaê. Através a pedido da nossa espiritualidade é que nós cultuamos Omulu diferenciado de Obaloaê, tá certo? Mas o que nós tocamos lá, né? A nossa Umbanda, vamos falar, é a Umbanda tradicional, a Umbanda antiga, tá certo? Agradeço aí pela sua participação e caso você esteja em São Paulo, meu irmão, as portas estão abertas para você, para todos os seus, sejam muito bem-vindos para conhecer o nosso trabalho. Que Oxalá abençoe sempre aí os seus caminhos. Nós temos a participação do nosso irmão Emerson Gomes Machado. Olá, gostaria de saber sobre Exu Mirim. Irmão, obrigado aí pelo envio da sua pergunta, obrigado pela audiência aí ao programa Raízes da Umbanda. Bom, Exu Mirim, apesar de nós termos aí algumas situações e diversas vertentes da Umbanda entenderem de maneira diferenciada, eu te falo o que nós praticamos, o que nós entendemos, o que foi passado pela nossa espiritualidade e longe de ser a única verdade, né? Assim como Herê, Exu Mirim, nós entendemos que não são espíritos que não tiveram a sua encarnação na Terra, né? São espíritos que nós chamamos divinizados, onde Herê se torna aí um grande mensageiro do orixá, né? De todos os orixás, cada um dentro da sua falange, e Exu Mirim acaba sendo também um mensageiro do orixá Exu. A sua incorporação ocorre, né, dentro da Umbanda, nós entendemos que ocorre, assim, reforçando, nós não entendemos que o Exu Mirim é aquele adolescente marginalizado, né, aquele menino morador de rua, né? Enfim, nós não temos essa concepção, nós não temos esse entendimento, tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, pela sua audiência, e se ficou alguma dúvida, pode me mandar outros comentários aqui, que nós vamos interagindo aí durante a semana, tá certo? Que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Priscila Cunha, gratidão por me aceitar em seu círculo e por todos os conhecimentos compartilhados, acompanhando o programa, sensacional. Minha irmã Priscila, agradeço muito aí pela sua participação, pelo envio do seu comentário, da sua mensagem, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta. Plínio Amorim. Ponto riscado para o orixá que não é daquela pessoa que está precisando, isso não ocasionaria uma guerra de santo? Ponto riscado para um orixá que não é daquela pessoa que está precisando, isso não é coisa... Bom, meu irmão, pelo que eu entendi aqui, você está me perguntando se uma pessoa que tenha, por exemplo, Ogum como orixá, possa entrar num ponto riscado, vamos colocar para Obaloaê, né? Se ocasionaria uma guerra de santo. Bom, nós entendemos que guerra de santo não existe dentro da Umbanda, né? Não trabalhamos com esse fundamento. Nós entendemos que a Umbanda, nós cultuamos todos os orixás, né? Nós temos o culto à natureza. Então não é porque eu sou filho de Xangô que eu não posso cultuar, eu não posso evocar, eu não posso incorporar qualquer outro orixá, né? Nós entendemos que dentro do ritual Umbanda, dentro da lei de Umbanda,
isso é possível, né? Então, e consequentemente, né, por isso ser possível, nós não entendemos que exista aí o que normalmente o culto de nação identifica quando existe a guerra de orixás, né? Isso na Umbanda, nas suas grandes maiorias, na grande maioria das vertentes da Umbanda, claro que tem vertentes da Umbanda que entendem que existe a guerra de orixá, né? Mas na grande maioria das vertentes, a guerra de orixá, ela não ocorre, tá certo, meu irmão? Fica tranquilo com relação a isso. Obrigado aí pelo envio da sua pergunta e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Temos a participação do nosso irmão Wagner Silveira. Olá, Marco, aproveitando que você falou que pratica Umbanda antiga, tem uma pergunta. Venho de um terreiro onde nosso cacique já tem quase 60 anos, axé, e trabalha na corrente desde os 13 anos de idade. Nosso fundamento é em Bahia. O detalhe é que só tenho acesso ao fundamento na prática mesmo, pois nunca achei nada relativo. Tens algo a acrescentar? Meu irmão, fantástico isso daí, hein? Eu entendo o que você quer dizer, mas o que acontece? Existem situações, né, dentro da Umbanda antiga, e antes mesmo de eu receber a coroação, antes mesmo de eu me tornar um filho de fé do pai Ronaldo Linares, nós estávamos eu estava nessa situação, né? Onde você menciona. Então, o que eu entendo, é interessante conversar com o dirigente, né? E assim, buscar com ele os fundamentos necessários para que esse trabalho ele seja continuado, né? Me preocupa muito que a nossa religião ela não está envelhecendo, né? A coisa está muito automática. Então, meu irmão, tenta conversar com o seu dirigente, né? Para que esses fundamentos sejam passados. E assim, existem outras casas de Umbanda antiga que abrem as portas para alguns ensinamentos. Claro que os fundamentos essenciais não são passados, né? Mas te ajudaria, ok? A gente pode aí interagir durante a semana, né, melhor sobre esse assunto, porque o programa também está chegando ao fim, mas foi muito bom aí ter aí a sua participação e ter recebido aí a sua mensagem, né? E peço a bênção ao seu cacique aí, a bênção ao mais velho, se estiver nos ouvindo, que Oxalá dê forças aí para dar continuidade a esse belo trabalho. Muito obrigado aí pela sua participação, que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Bom, 22h58, quero agradecer a todos, né, pelo envio das perguntas, lembrando que as perguntas que eu não consegui responder, porque tiveram várias, eu darei continuidade, responderei amanhã. Temos uma outra edição amanhã do programa Raízes da Umbanda, com um novo tema, ao vivo aqui na Rádio Toques de Aruanda, porém, às 20 horas. Então faço o convite a todos vocês para estarem presentes. Quero, mais uma vez, deixar à disposição, né, de todos o nosso fundamento de jogo de búzios. Então, se você quiser conhecer o seu orixá de frente, o seu orixá ajuntó, o seu ancestro, quiser um direcionamento espiritual, né, para a sua vida, um direcionamento material, para a sua vida material, me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com para estar agendando o melhor dia e horário. Quero também divulgar, né, o nosso parceiro aqui no programa, que é o Comércio de Artigos Religiosos Ateliê dos Orixás, que tem a sua página no Facebook, Ateliê dos Orixás, e o e-mail, que é o Ateliê dos Orixás, com 2 S no final, @hotmail.com. Eles estão localizados na Alameda Conde de Porto Alegre, número 1451, no bairro de Santa Maria, em São Caetano do Sul. O telefone lá é 4220-2941. Você pode falar lá com o Newton, com o Maurício
ou com o André. Produtos de ótima qualidade, produtos que eu utilizo na nossa casa espiritual, né? E ajude os irmãos aí que também têm terreiros a divulgar o trabalho. Ateliê dos Orixás é a página no Face. Quero elevar os pensamentos a Deus, nossos guias, nossos orixás, as 7 linhas de Umbanda e a todas as linhas de trabalho, e agradecer mais uma vez pela proteção, pela sustentação e pela inspiração que nos concederam para a realização de mais esse programa. Na vossa força e no vosso axé, eu vos agradeço. Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. E agradeço mais uma vez a todos os irmãos, a todos os ouvintes, pelas perguntas, pelos comentários, pelas parabenizações. E amanhã aguardo todos vocês em mais um programa Raízes da Umbanda, às 20 horas. Muito obrigado, uma ótima noite e que Oxalá ilumine a todos vocês. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com.